Quantas vezes você já ouviu essa frase? Calma, você tem todo o tempo do mundo. Essa foi uma das maiores mentiras que já contaram para você e para a humanidade inteira. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é o único recurso que nós temos que ele está diminuindo desde o momento do nosso nascimento. Você não tem todo o tempo do mundo. É o mundo que tem o seu tempo e ele está gastando para você. Nós podemos até ter algum tempo, mas nós não temos tanto tempo quanto pensamos que temos. E hoje eu vou te mostrar o tempo sobre 5 lentes. O tempo bíblico, que é o tempo de Deus, o tempo científico, que é o tempo da matéria, o tempo da psicologia, que é o tempo da mente, o tempo emocional, que é o tempo do coração, e o tempo biológico, que é o tempo do corpo. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar que o problema não é o tempo que passa, e sim você que desperdiça por achar que tem tempo demais e acabar caindo na armadilha achando que o tempo que você tem é infinito. O mundo não quer o seu dinheiro, ele quer o seu tempo. Por outro lado também, não quer dizer que você esteja sem tempo algum. Você apenas está vivendo sem um propósito. Vamos começar pelo tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que o tempo de Deus não é baseado no seu relógio, e sim baseado no dele. E o maior dos erros é achar que o tempo de Deus se atrasa, pois o tempo dele é perfeito. Corremos o tempo inteiro apressado, querendo passar na frente e correr mais rápido que o tempo de Deus, achando que tudo está demorando demais, que está se atrasando demais. A maioria quer correr mais rápido do que Deus, ou esperando com que Deus se apresse. O tempo de Deus é perfeito. É você que está com pressa e ansiedade demais. O tempo de Deus não é lento. Tudo acontece no tempo em que Ele deseja, porque Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. É Ele que sabe o que é melhor para você no devido tempo. O tempo de Deus não está passando devagar. E eu te faço a seguinte pergunta: será que você está preparado para poder receber o que pediu? Receber as nossas bênçãos necessita de preparo. O que você chama de demora, o que você chama de atraso, Deus chama de preparo, chama de lapidação. Será que nesse exato momento você está em capacidade e estrutura para poder receber a bênção? Pense, uma árvore, quando ela dá muitos frutos, quanto maior é a copa, maior é o tronco, maior necessita de ser o enraizar por debaixo da terra. Porque senão a árvore pesa demais, os frutos pesam demais e a árvore tomba. Então você precisa estar preparado, fixado, você precisa estar forte primeiro e lapidado para poder receber a bênção no seu devido tempo. Agora vamos para o tempo científico. De acordo com a ciência, o tempo ele é relativo, de acordo com a gravidade e a velocidade, de acordo com Albert Einstein. Ou seja, quanto mais rápido você vai, mais curto e menos espaço você percorre. Isso significa que quanto mais rápido você está, ou mais próximo de um centro de gravidade muito forte, mais rápido o tempo passa. Da mesma maneira, quanto mais rápido você se movimenta, o espaço entre esses dois objetos se encurta. E o significado disso é que intensidade distorce tempo. E nós vamos entender a linha tênue entre a percepção da ansiedade, entre o momento de querer tudo ao seu tempo e achar que não tem tempo algum, e a linha tênue entre achar que temos todo o tempo do mundo e que o tempo é infinito e que eu posso começar a qualquer hora. Não é assim que funciona. Temos que pensar entre os dois, a linha tênue entre essas duas coisas. Você não tem todo o tempo do mundo. Quem tem todo o seu tempo é o próprio mundo. Assim como na ciência, na física, nós temos pontos de gravidade muito fortes, nós temos também uma gravidade chamada gravidade emocional. Quanto mais peso
nós carregamos durante o nosso dia, durante a nossa vida, mais devagar parecem ser as coisas. O tempo, ele é uma percepção. Quanto mais próximo e fixado você está no presente, mais o tempo se expande. Ou seja, mais ele é curtido para poder passar. E quanto mais você está distraído, mais o tempo desaparece. Você não está sem tempo, você está sem a presença do estado de estar no presente. A física explica todo o tempo do universo em equações. Já o coração explica o tempo em sentido. A pressa mata o seu propósito e a procrastinação te enterra vivo. Vamos migrar agora para o tempo psicológico, o tempo da mente. A mente humana, o cérebro humano, é o único lugar que o presente, o passado e o futuro se encontram ao mesmo tempo. É apenas dentro da nossa cabeça que isso ocorre. Quando você está preso demais no passado, você se culpa o tempo inteiro. E quando você está preso demais no futuro, isso te causa ansiedade. Grande parte da população hoje em dia tem literalmente depressão por estar presa demais ao passado, se lamentar por antigas glórias ou antigos traumas. E as pessoas que estão presas no futuro, uma página em branco que não foi escrita na esperança de encontrar algum parágrafo já construído, são as pessoas que sofrem de ansiedade, vivendo em um tempo que ainda não existe, como as pessoas que têm depressão vivem em um tempo que não existe mais. O único tempo real, o único tempo verdadeiro é o agora, que nós chamamos de presente. E quanto mais presente você está, mais real tudo fica e mais em paz tudo se torna. E o mais louco de se pensar disso tudo é que grande parte da humanidade está presa em tempos que não existem mais. É como viver uma fábula ou ficar relendo uma história que já não cabe mais a esse tempo. E eu te pergunto, você está realmente vivendo ou está somente lembrando ou imaginando? O grande rolê é que viver mesmo, quase ninguém no planeta está vivendo. A psicologia chama isso de dissociação temporal, que é quando a mente está em um lugar e o corpo está em outro. Então você não precisa de mais tempo. Você precisa permanecer e ficar no agora. O tempo, ele não cura. Ele apenas te ensina a como curar as suas feridas. Migrando agora para o tempo emocional. O tempo emocional, ele não é cronológico, como um relógio de pulso ou um relógio de parede. Ele é sensorial. A comprovação disso é que 5 minutos de alegria passam assim, mas 5 minutos de dor e tristeza muitas das vezes parece uma eternidade. O nosso tempo, ele muda conforme a emoção. É por isso que temos pessoas vivendo nos 40, 50 anos como se ainda tivessem 18. E também temos pessoas com 20 e poucos anos vivendo como se estivessem carregando o peso de uma vida inteira. Porque a realidade é que o tempo não é o que passa no relógio, e sim o que passa dentro de você. E uma das maiores grandes mentiras que todo mundo conta também é dizer que o tempo cura. O tempo não cura. O que cura realmente é o que você faz com o seu tempo. O que você faz para poder cicatrizar a sua dor, o seu machucado, aquilo que te traumatizou, aquilo que te feriu. O que você faz com o tempo que você tem agora para poder superar essas coisas. Deixar passar vai continuar doendo e nunca vai passar. O tempo biológico. Todo o sistema do nosso corpo tem um tempo praticamente perfeito. As células têm um ciclo, o nosso coração tem um ritmo. Cada coisa no nosso corpo, dentro do nosso organismo, tem o seu ciclo bem definido. E o fato do nosso corpo envelhecer não é um castigo, é somente um lembrete de que o tempo ele não é finito, ele não dura para sempre. E o corpo está só te provando a cada minuto que o seu propósito, que o grande propósito é o único antídoto para o seu arrependimento. O tempo é só um lembrete que o nosso tempo aqui
não é eterno. O nosso corpo não envelhece por acaso. Ele envelhece para dizer para nós: ei, o tempo está chegando ao fim. Vive logo, aproveita logo, curte a vida adoidado e tome cuidado com você achar o que é realmente curtir e desfrutar da vida. Sempre tenta correr contra a manada. Se está todo mundo indo pra balada, pra festa, pra rolê, pra encher a cara, pra viver momentos de hiper-êxtases baseado em droga, em bagunça, isso não é aproveitar a vida. Todas essas coisas nos trazem rebote depois que são feitas no dia seguinte. Logo, isso mostra, o corpo também mostra pra gente, a mente mostra, o biológico, o espiritual mostra que essa não é a maneira certa de desfrutar e viver realmente a vida. Então tome cuidado com o que você acha que é aproveitar a vida, porque você pode adiantar o relógio do seu corpo e acabar com o tempo antes do tempo. Essa causa biológica só mostra o que a Bíblia já dizia e já disse. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Isso está em Salmos. Quem domina sobre o próprio tempo, domina toda a vida. Enfim, chegamos entre a linha tênue da escassez do tempo e a ideia frustrada de achar que o tempo é infinito. Existe uma linha muito fina entre duas armadilhas. Achar que temos todo o tempo do mundo e procrastinarmos todos os dias o nosso propósito e os nossos sonhos, e a outra parte, que é acharmos que não temos mais tempo, que estamos atrasados no tempo e viver uma vida todos os dias com ansiedade e o medo de sermos substituídos e ultrapassados. Coloque dentro da sua cabeça: estar em algum desses lados fora da linha só vai te matar. Uma de uma forma mais rápida e outra de uma forma ilusória, de lamento, porém devagar. O segredo é viver com urgência, mas sem pressa, e viver o seu propósito sem nenhum desespero. O tempo é o bem mais democrático do universo. Todos nós temos 24 horas, mas o que estamos fazendo dentro dessas 24 horas? Certas pessoas conseguem fazer 24 horas, esse tempo numérico, se tornar uma eternidade. Então reflita antes de dizer: um dia eu vou, em algum momento eu vou. E pare para pensar: e se esse dia nunca chegar? A questão é que o tempo está e não está passando ao mesmo tempo. O segredo é entender se você está sendo lapidado, processado e moldado dentro desse tempo, ou se você está somente gastando e usufruindo desse tempo como se ele fosse eterno. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está assistindo esse conteúdo como um corte, eu sugiro a você que clique em alguma parte aqui do vídeo e vá assistir esse conteúdo lá no YouTube. E se você está assistindo esse conteúdo aqui pelo YouTube, eu peço a você que clique no sininho de notificações e ative-o para que você receba sempre novos conteúdos que tiver aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque ajuda muito a gente. Se você está assistindo esse conteúdo aqui também pelo Facebook, eu peço a você que curta, comente e compartilhe também com algumas pessoas, e não esqueça de deixar algumas estrelinhas aqui para que esses conteúdos sejam aprimorados dia após dias para vocês. Fechou? É isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dê discernimento e sabedoria para que você possa viver a sua vida da maneira certa e da maneira correta. É isso, e até o próximo vídeo.